Isso é uma coisa que essa é uma bandeira que a gente vai ter que levantar. Se não fizer reformas, eu acho que tudo bem, a Constituição de 88, ela foi bastante progressista para a época, foi um avanço, e ela nos trouxe até aqui, mas eu não sei se ela vai nos levar onde a gente tem que chegar, não. Não, a democracia brasileira está na hora da gente discutir. Fracassou. Não é que está fracassando, fracassou. Não por causa dela, mas a democracia brasileira, do jeito que está aí, fracassou. A República está podre. A República está podre. Sim, é isso. Gente, a democracia... quando eu chamo de Pacto de 88, o que eu tô falando? Pacto de 88 foi o pacto que deu origem à Constituição de 88 e à redemocratização do Brasil. Tá? A redemocratização do Brasil aconteceu por causa do Pacto de 88. Um pacto em que as forças políticas ligadas à ditadura militar, ligadas ao MDB, ligadas à imprensa, ligadas ao empresariado de então, ligados a certos intelectuais, ligados a uma visão de mundo, na época muito social-democrata, inspirado nos países então desenvolvidos na Europa, essa visão de mundo se plasma nesse pacto. E é um pacto, olha só, é muito interessante falar disso, é um pacto que tinha em si, tá, uma espécie de um grande acordão nacional. Era um acordão que deu muitos poderes para o Ministério Público, porque eles consideravam o Ministério Público fundamental, um aparato fundamental no Estado. Foi um acordo que colocou a OAB na Constituição, porque os advogados durante a ditadura foram figuras que, de um habeas corpus, ser um advogado era ser um guerreiro durante a ditadura, e não estou diminuindo em nada o papel dos advogados durante aquele momento. Muitas garantias e proteções foram colocadas como resposta a um regime que era repressivo, tá? E aí elas geraram inúmeras externalidades. Vou dar um exemplo, corrupção ficou facilitada, prender bandido que ficou dificultado, tá? Então, esse pacto de 88, ele respondendo muito o fato de ter ido por um lado muito duro de repressão durante o regime militar, ele vai para outro lado. Mas, mais do que isso, como ele representava também uma ocupação pelo espaço, não mais apenas por um lado, mas pelos dois lados, ou seja, o Estado brasileiro não estava só ocupado pela burocracia da ditadura militar, mas ele passa a ser ocupado por todas as burocracias possíveis, ele naturalmente incha, ele naturalmente começa a inflar. Tanto que já nas eleições, na primeira eleição, após o Pacto de 88, que foi a eleição de 89, o Mário Covas vem, ele, falar em um choque de capitalismo. O discurso do Mário Covas para a eleição de 89 é sensacional. Inclusive a proposta que ele tinha era a proposta mais original de todas. Ele, e o próprio Collor tinha uma proposta também original. Diziam que o Collor estava inspirado pelo Melchior. Mas o fato é o seguinte, são pessoas que estavam tentando quebrar o consenso que estava sendo criado ali. Foi um consenso que tornou o Estado brasileiro inviável, o Estado brasileiro muito gastador, sindicatos e todas as associações civis na sociedade foram muito protegidos, ficaram hiper-representados. Então os instrumentos de pressão sobre o Estado para aumento de salário, para defesa de privilégios, foram todos se avolumando. Isso começa a não funcionar, você começa a precisar comprar parlamento para poder andar. Como isso realmente é uma coisa que não anda, surge um mensalão, vão surgindo outros escândalos. O mensalão não era o suficiente, cria-se o petrolão. Lembra que criaram o petrolão? Aí tome-lhe petrolão pra cima da galera, e tome-lhe dinheiro, tome-lhe cargos. Não tá funcionando, as pessoas estão indo pra rua. Então, sei lá, vamos chamar um tribunal e o tribunal vai começar a tocar essa bagaça. Quando você tem um poder tendo que fazer o que ele tá fazendo, se comportando da maneira como ele se comporta, é porque o sistema quebrou. Quando você assiste um julgamento, que um ministro do Supremo é juiz e ao mesmo tempo é acusação, meus amigos, é porque o sistema já acabou. Quando os grandes temas nacionais estão sendo decididos e julgados por uma corte que não foi eleita, é porque o sistema acabou. E quando o Brasil, que é um país com potencial gigantesco, um território monumental, recursos naturais abundantes, uma população de 200 e poucos milhões de habitantes, que não é uma população idiota, que por mais que a gente faça as críticas e tire onda e tal, é uma população que trabalha e que se tivesse perspectiva crescia economicamente sim. Essa população e esse potencial estão sendo, assim, obviamente desperdiçados. E outros países que são de terceiro mundo estão apresentando um crescimento, mesmo vindo de crises muito maiores. Um exemplo, Vietnã. Vietnã viveu a guerra do Vietnã. Era um lodaçal horrendo. Índia. As pessoas passavam fome até ontem na Índia. A Índia estava com um programa de instalar banheiro, sei lá, uma década atrás, a Índia. E a Índia tá botando foguete na lua, com bomba atômica, discutindo os grandes temas mundiais, se tornando talvez o grande aliado dos Estados Unidos com relação à China. Na verdade, a Índia pode representar um pêndulo, porque quem ela apoiar, se ela apoia os Estados Unidos ou China, fica com vantagem. E a gente aqui,
olhando, chupando o dedo, como diria o Chorão no Chebral, e eu aqui pichando muro. Pichando muro. Estamos aqui igual uns idiotas, discutindo idiotices, tipo, a Raquel Sherazade vai pra fazenda? Eu tava vendo essa discussão. Foda-se! Como diria aquele carioca indignado, foda-se se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Quem liga? A gente tá aqui com umas discussões bizantinas, ridículas, e o sistema como um todo parou de funcionar. O sistema não discute nada que faça o Brasil andar. E a gente sabe, quer dizer que a gente sabe. Se vocês perguntarem pros políticos se eles sabem o que precisa ser feito, a maior parte deles não sabe. Agora eu tô vendo uma coisa rolar. Quando eu vejo o Robson Farinazzo, que é um sujeito que já falou um monte de merda do MBL, tá? Ele é um daqueles que acha que o MBL recebeu dinheiro dos Estados Unidos pra fazer o golpe contra a Dilma. Então assim, é aqueles caras que fazem essas acusações, não tem nenhuma prova, não tem um elemento, nada. Ele apenas vai, né? Fiz umas conexões aqui. Junta com o Ciro Gomes, que é um cara que no segundo turno tava defendendo o Lula, que é um cara que tem posições nacionalistas e tal. Você vai pegar um diagnóstico nosso, você vai achar alguns diagnósticos de bolsonaristas bastante similares. Eu já vi de gente do próprio establishment uma leitura similar. Quando você junta diagnósticos similares, vindo de pessoas com visões de mundo tão diferentes, e não tô falando de diagnóstico sobre, não é diagnóstico sobre liberdade de expressão ou sobre uma reforma econômica específica. É um diagnóstico de que o pacto de 88, de que o sistema que a gente vive implodiu. Vocês me desculpem. É porque é óbvio que explodiu. E se você chamar os maiores analistas do Brasil para discutir isso, eles vão concordar. Todos. Tá? Todos. E um deles, que eu vou falar que é um dos mais inteligentes de todos, que sabe disso, já sabia disso, que é o Reinaldo Azevedo. Ele é o cara que está sendo responsável, a meu ver, por articular intelectualmente a manutenção desse sistema que está decrépito e está caindo de maduro. Que ele sabe que está caindo de maduro. Mas que esse pacto, esse arranjo que está no poder hoje, tenta, vamos dizer, manter as coisas, puxa daqui, amarra ali, tenta. Só que o que eu aviso é, isto é uma luta inglória. Isto é uma luta inglória. Esse pacto caiu de maduro. Tá? Tem mais um elemento que eu ia colocar, Junito, que é o seguinte, né? Coisas ruins duram e se arrastam muito tempo. Existe um país chamado Argentina, não sei se vocês já ouviram falar. A Argentina é um país que está, assim, em sucessivas crises políticas, econômicas, escândalos de corrupção, há décadas e mais décadas. Estagnada economicamente, sem ir para lugar nenhum. A Argentina é um exemplo. Às vezes o povo vai, entendeu? O sistema vai se... as coisas vão se, né, arrastando. O lance, porém, é que, no nosso caso, eu acho que há uma ânsia de resolução talvez maior que a dos argentinos, porque eles não têm a pobreza extrema que nós temos. E eles também não têm o mesmo potencial que nós temos. Também a psique do argentino, ela é sobre olhar para o passado, ela é nostálgica. Nós já fomos uma potência no passado. E a psique do brasileiro é nós seremos uma potência no futuro. Então, talvez esse otimismo original do brasileiro possa representar algo, mas hoje eu nem sei mais. Mas o lance é, o pacto caiu e acabou. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.